Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para levar a mensagem da palavra de Deus, que restaura, que liberta, que salva, a mensagem que faz proezas e maravilha, a mensagem que transforma a mim e a você quando a gente deixa, quando a gente quer, quando a gente dá espaço ao Senhor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se vai ser à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando o livro de Mateus, mas às vezes a gente para quando o Senhor dá outra mensagem. E hoje vamos parar, né? Vamos continuar amanhã, mas hoje vamos falar em Gênesis 37, de 1 ao 17, Eclesiastes 3:1 e Jeremias 23:23. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o direcionamento que Ele me dá e que Ele lhe dá, temos que seguir para o nosso próprio bem. Amém? O título é Deus realiza sonho no tempo certo. Você que está inquieta, ou inquieto, ou ansioso, por algo que Deus já prometeu, ou por algo que não aconteceu, ou que ainda está demorando, tudo tem seu tempo certo. Deus realiza sonhos no tempo certo. E a gente vai ver na palavra dele. E ele vai falar comigo e com você. Louvado seja Deus. Gênesis 17, a partir do 1 diz. O título é, na Bíblia, o Senhor, o sonho de José. Né? Tem tudo a ver com o que eu falei. Deus realiza sonho no tempo certo. E aqui a gente vai falar do sonho de José. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as suas ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia mais notícias deles a seu pai. Veja que José só tinha 17 anos. E José estava ali no meio da família. Deus tinha sonhos com José, mas foi lá atrás, foi lá na frente, depois de muito tempo, que o Senhor honrou. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Essa túnica, na época, era uma túnica cara, né? Que só tinha filho de pessoas de dinheiro, e José ganhou uma túnica dessa. Tem uma túnica lhe esperando. Tem uma túnica me esperando de honra, de realizações de sonho. Mas o tempo é o tempo do Senhor. A gente tem que aprender a orar quando chega a ansiedade, a inquietação. Senhor, me dá paz. Senhor, tira toda essa inquietação, toda essa ansiedade, porque isso traz doença. E me ensina a esperar em Ti. Me ensina a guardar em Ti, porque tudo no tempo certo é honrado, tudo no tempo certo é abençoado. Se você pegar um filho seu e der um relógio caríssimo, ele começando a andar, ele vai quebrar. Ele não tem ideia do que seja aquilo. Para ele vai brincar e quebrar. Então, muitas vezes, nós somos essa criança de 2, 3 anos na mão do Senhor. E o que Ele tem para nós, Ele primeiro tem que amadurecer. Ele primeiro tem que trabalhar em mim e você de dentro para fora. Ele primeiro tem que tirar mágoas, tem que ensinar a gente a amar e perdoar. E a gente também ser perdoado de coisas que muitas vezes a gente fica martelando na nossa cabeça. Tudo isso é um trabalhar do Senhor nas nossas vidas, para no tempo certo a bênção chegar. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, o odiaram e não podia falar com ele pacificamente. Tem pessoas que odeiam eu e você de graça. A gente nunca fez nada. Mas o Senhor disse que pelo nome dele a gente ia ser perseguido. Tem pessoas que só pelo fato de Deus te usar, não suporta você e eu, fica criticando, dizendo que não é Deus, mas a gente tem que fechar a boca e deixar com o Senhor.
porque o segredo de sonhos realizados nas nossas vidas, que vem do alto, é também saber perdoar, é se perdoar, e aquele que aponta deixar na mão de Deus, porque Deus deu seu único filho por nós. Então não faz sentido, ele o único filho deu para sofrer por mim, por você, a gente guarda mágoa, a gente não perdoar, como também a gente erra muito, e muitas vezes não nos examinamos. Lá na hora da ceia, Paulo disse, o homem examine-se a si mesmo. É para tomar a ceia, mas no dia a dia, nas coisas que a gente já fez, que magoou alguém. Então, por que também a gente não perdoa outros que nos magoou? Porque às vezes tudo que se planta, se colhe. O que o homem semeia, ele colhe. E muitas vezes eu e você já errou muito. Mas queremos que aquela pessoa seja certa. Como não foi com a gente não perdoa. Eu tenho uma triste notícia. Se não perdoar, se não amar, não tem sonhos realizados. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Muitas vezes Deus faz promessas a mim e a você e a gente começa a falar. Fala por falta de experiência, fala por falta de amadurecimento. E muitas vezes aquelas pessoas não estão preparadas para ouvir, principalmente na nossa vida, na nossa família, na igreja. Então é melhor sonhar aquilo que Deus prometeu, guarde para você. E vá orar, vá adorar o Senhor e deixe o Senhor trabalhar, porque na hora certa chega. Porque o Senhor diz, eu velo pela minha palavra. O que Ele disse que vai fazer na minha e na tua vida, Ele faz no tempo, mas é melhor fechar a boca. Disse-lhe, ouve, peço por este sonho que tenho sonhado. Veja, mais uma vez ele sonhou e vai contar o sonho. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e eis se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Pois ainda mais o odiavam, por seus sonhos, por sua palavra. Era a segunda vez que ele estava contando um sonho. E aquelas pessoas já não simpatizavam com ele, que eram seus irmãos de sangue. O odiaram. Tem pessoas que eu ri para mim e para você, mas o coração só quem sabe é Deus. Bate nas costas, diz eu estou com você, mas o Senhor sabe que não é verdade. Se os da família faz isso, imagina os de fora. A Bíblia diz que vaso de casa não tem honra. E não foi apóstolo que falou, foi Jesus Cristo. Vamos ter mais prudência, vamos vigiar com o que falamos. Amém? Teve José outro sonho e contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Mais uma vez José contando o sonho. Eu creio que não tinha maldade, só que não sabia o que lhe esperava, por conta de falar demais. A gente sabe que José lá na frente passou situações terríveis. E às vezes eu e você passamos situações porque falamos demais. Fecha a boca em nome de Jesus. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse, que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O pai dele repreendeu porque era autoridade na família e tinha que repreender, mas guardou no coração. Do mesmo jeito que Maria criava Jesus e via os milagres que Jesus fazia e guardava no coração. Mas aqui a Bíblia diz que seus irmãos invejavam. Infelizmente, tem inveja. Salomão fala que inveja apodrece os ossos. Salomão também fala, ira se suporta, furor se suporta, inveja, quem o suportará? É uma coisa terrível. Nem eu e você tem que ter inveja de ninguém. E aqueles que têm da gente, mesmo quando o Senhor mostra, ore por eles, deixe eles com Deus. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José,
Não aposentem, não apasta, perdão, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. O pai de José enviou para que José fosse ver o que seus irmãos estavam fazendo, porque seus irmãos era complicado. Muitas vezes eu e você está perto de pessoas muito complicadas, muito difíceis, mas é melhor fechar a boca, porque a gente sabe que José foi e não sabe o que esperava ele. Às vezes estamos em lugares de pessoas difíceis, pessoas que têm atitudes horríveis. Vamos aprender a olhar mais, observar mais, louvar, adorar o Senhor e falar menos, porque a gente não sabe com quem vivemos. Isso é sério. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traz uma resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Aí você pode dizer: sim, mas o pai mandou José ver os seus irmãos. É verdade. Mas eu acredito que José falava muito, porque José falava sonho, falava, e a gente sabe quando uma pessoa não gosta da gente. Imagine na nossa família. Aqueles rapazes já não suportavam José. Desde a primeira vez que ele falou sonho, quando ele ganhou a túnica, seu pai também errou, porque só deu a ele uma túnica. Se não poderia dar aos outros, desse algo que fosse para todos, porque o próprio Deus disse que não faz exceção de pessoa. Então aí houve vários erros, começando pelo pai. Que tudo isso sirva de bênção e de orientação para mim e para você. Você que é mãe, que é pai, não haja como Jacó agiu, porque as consequências no meio da família vêm. A gente que tem compromisso na casa de Deus, vamos amar por igual. Nada de gostar de um mais do que o outro, porque traz consequência. Isso está aqui na palavra e a gente deve aprender com a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Cristo nos liberta de maus hábitos, a verdade de Cristo nos liberta de tanta coisa e nos dá discernimento e sabedoria em qualquer situação, quando a gente lê e coloca em prática. E achou um homem, porque esse que andava errante pelo campo, e perguntou o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos, diz-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele homem: foram-se daqui porque ouviu-os dizer: vamos Dotã, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos e achou em Dotã. A Bíblia não diz, mas eu creio que esse homem foi em direcionamento do Senhor, né? Porque o Senhor tinha propósito com tudo isso. José ia ser preso, ia ser jogado ali numa cisterna. Teve um dos irmãos que queria matar. A gente sabe que depois José foi vendido para o Egito. E aí aconteceu tanta coisa, não é verdade? Mas às vezes acontece muita coisa comigo e com você, como aconteceu com José. No meio da caminhada, dores, tristeza, decepções, angústia, percas, mas o Senhor está nisso. Ele tem um propósito com tudo isso. Sonhos para ser realizados se pagam um preço. Você sabia disso? E a gente sabe que José pagou um preço altíssimo. Mas o preço maior foi Jesus na cruz do Calvário. Que esse preço eu e você jamais pagaria. Então vamos ter sabedoria, vamos andar com prudência. Porque Deus realiza sonho no tempo certo. Porque José passou por várias dificuldades. Mas aqueles sonhos que ele teve, que contou aos seus irmãos e seu pai, seus irmãos odiaram mais ainda, e seu pai repreendeu, lá na frente foi realizado. Os seus irmãos se inclinou diante de José, porque seu pai veio para José. Passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Agora a gente tem que ter sabedoria, calma, prudência para esperar o tempo do Senhor. Aleluia. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um propósito do Senhor aqui na terra, né? Para mim e para você, naquilo que Deus prometeu. Porque Ele diz: eu velo pela minha palavra, mas o tempo é dele. Então, enquanto esse tempo não chegar, vá adorando e louvando, vá clamando, vá buscando.
Vá pedindo ao Senhor, se você está naquela etapa de José de sofrimento, louve para Deus, ore e jejue pela sua vida espiritual, para você suportar as adversidades, as provações, porque depois da dor vem a alegria, depois da dor vem a surpresa, depois da dor vem os sonhos realizados, depois da dor vem o milagre. Amém? E às vezes é necessário a gente passar por tudo isso, porque lá na frente a gente vai ter conselhos para dar a outras pessoas, a gente vai amadurecer, a gente vai ter experiência, e tudo isso é o mestre dos mestres que trabalha na minha e na tua vida para nos firmar, nos amadurecer, para quando a bênção chegar, a gente saber administrar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode dizer assim, o meu sonho está tão distante, ou esse sonho é em outra cidade, você sabe onde está o seu sonho que Deus pode realizar. Olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias 23, 23. Porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Deus é Deus de perto e Deus é Deus de longe. Ele sabe trabalhar. Então não olhe as dificuldades, não olhe os empecilhos, não. Olha para Cristo, porque Ele se inclina para ver a terra. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono do tempo. Lembra que Ele parou o sol para Josué? O Senhor sabe trabalhar, o Senhor é milagroso, o poder, a honra, a glória está com o Senhor. O que Ele disse que vai fazer na minha e na tua vida, já está feito. Mas o tempo é o do Senhor. Ele vai fazer nova todas as coisas, mas na hora certa. Porque quando a hora chegar, você vai dizer, tinha que ser agora mesmo. João 13,7, eu gosto muito desse versículo que diz, o próprio Jesus disse aos discípulos, o que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. Então o sofrimento, a luta, a peleja que você está passando hoje, amanhã você vai entender. Porque grande vai ser o milagre do Todo-Poderoso, o milagre daquele que foi, que é e que será sempre, e que não mudou e não muda jamais. O milagre daquele que sabe que eu e você tem passado, mas que a gente perseverar até o fim e dar-te a coroa da vida. A dor vem e vai orar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o Senhor está te fortalecendo. Se revista com as armaduras de Deus, Efésios 6, do 10 ao 20. E Deus vai te dando força, graça, discernimento e sabedoria. E na hora certa teu milagre chega. Porque como eu disse, né, Eclesiastes 3:1, o Senhor diz, há um propósito, há um tempo determinado para um propósito. O propósito vai ser no tempo determinado, porque tudo do Senhor é com agenda, é com hora marcada. Ele sabe a hora que eu e você está preparado e preparada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não esqueça, Deus realiza sonho no tempo certo. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor e até amanhã.